Que é, mano, do Rafinha? Pode começar de novo? Voltando. Boa noite. Galera! Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando o Contexto. E a equipe aqui é uma equipe de peso. Um peso muito forte. E aí, galera, boa noite. Tivemos uns problemas técnicos, mas já está tudo resolvido. Faz parte. Um prazer nós estarmos aqui unidos. Estamos vendo bastante gente conhecida aí. Muito legal. A Amanda publicou aí que Deus trabalha em silêncio. Deus estava trabalhando aqui em silêncio. Fala, Douglas. Boa noite, meus amigos. Boa noite, boa noite, boa noite. Esse boa noite é meu, hein? Peguei do pastorzão. É uma honra estar iniciando esse projeto com os amigos para falar do contexto bíblico. Você que puder, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha para os amigos e vamos dar início aí, né, Junião? Galera, hoje é o primeiro dia, nós vamos começar agora rapidinho fazendo uma pequena introdução de qual é a nossa ideia, o nosso propósito com o podcast. Nós pensamos em criar um contexto para que nós consigamos debater diversos assuntos, examinando e trazendo isso para um contexto bíblico religioso. Né, pastorzão? Top. Tudo tem um contexto, né? O nome do podcast é Contexto, porque nós não podemos abordar um assunto e enfatizar ele sem entender o seu contexto. Então, até dentro da Bíblia eu posso criar várias polêmicas se eu não fizer uma hermenêutica, ter o seu contexto. Então, nós vamos aprender aqui, não só biblicamente falando, mas tem vários assuntos que a gente pode levar uma crítica pessoal para alguém, ter uma opinião formada de alguém, sem conhecer o seu contexto. Não é isso, Doguinha? É isso, até porque se a gente conta uma história fora de um contexto, essa história pode ser mal interpretada. Então, todos os temas que a gente abordar aqui, nesses episódios que seguirão, serão sempre abordando um contexto geral, que nós três iremos trazer e abordar junto com vocês. Não é isso? Galera, só vai ser assim, a ideia é que seja algo bem espontâneo, bem no automático, não vai ser um assunto robotizado, também não será um culto, a ideia não é essa. A ideia realmente é nós esclarecermos as coisas do dia a dia, do nosso cotidiano. Eu sinto, já conversei isso com o pastor diversas vezes, muitas vezes nós perecemos por falta de conhecimento. Então, sem pretensão de ser detentor deste conhecimento, mas nós cremos que é possível nós nos unirmos e tentar esclarecer as coisas que nós temos dúvidas. Ao longo desse projeto, nós trataremos de assuntos polêmicos, né, pastorzão? Será? Polêmicos. E a pessoa pode até colocar aqui, né? Exato. Assuntos. Sua sugestão para próximos temas, né, Júnior? Sugestão de O Júnior tinha falado isso e é muito legal. Até o Giovanni, tempos atrás, falou para mim, pastor, tem que tratar sobre assunto de aborto, que às vezes não dá para tratar num culto, né? Exato. Então, você Mas que aqui quer é um aprender, espaço, né? é um espaço legal. Não só isso, Várias nós coisas. temos hoje nós já estamos vivendo uma tribulação, né? Não talvez a tribulação bíblica, mas de desafios e dificuldades, o pessoal atacando a igreja. Muitas pessoas, nós mesmos temos vários questionamentos quanto: será que isso é certo? Será que isso é? Será que eu posso? Eu não posso? Mas fulano, a televisão está me falando uma coisa. Os movimentos, o mundo, né? Os movimentos sociais, o sistema, estão nos empurrando, nos direcionando para uma ideia já pré-determinada pela cabeça de alguém. Será que nós devemos acompanhar o pensamento do mundo? Por isso temos que buscar o contexto. Por isso que é importante a gente entender o contexto. Nós não vamos ser influenciados, né? Não. Por assuntos sem ter o seu nem contexto. Queremos né? influenciar ninguém. Nós não somos influencers. A Bíblia é a nossa influência, né, pastor César? Até porque todo assunto que vai ser abordado aqui, como o Antônio disse, nós não somos retentor dele, nós não somos dono. E nós vamos aprender juntos. É importante entender que vai vir muitos convidados aqui que estudaram, né, sobre assuntos que nós vamos abordar. Hoje tem aí uma sequência de tópicos, né? Você quer passar aí? Qual Pessoal, vai ser a sequência? alguém entenderam qual é o propósito do nosso podcast? Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí que a gente já responde antes da gente
iniciar o assunto. Fala, Douglas. O pessoal tá falando que tá com atraso no som. Ele Eu tá só, arrumando, ele só tá queria um ok aí, gente, se já melhorou. Se tá ouvindo bem, pra seguir legal aí. Vocês vão dando feedback aí pra nós, em nome de Jesus. Gente, só mais um ponto importante. Hoje nós estamos logando por este link, não é uma página nossa, é provisório, nós não sabíamos que nós deveríamos ter criado uma página com antecedência, nós criamos o canal do Contexto, só que ele leva 24 horas para liberar. Então, na semana que vem, já vai ser pelo nosso link, aí nós vamos fazer de novo aquele away para divulgar, o trabalho para todo mundo, tá bom? Hoje vai nós... curtindo aí o Pixel entender que nós estamos... Não é o Pix, não, né? É o quê? ainda está atrasado ainda, o pessoal tá falando. É o Pixel. É o Pixel, né? O Pix não, senão o pessoal precisa querer dinheiro, pô. Montar um podcast pra pedir dinheiro, Doug? Não, depende. Tem todo o marketing, né? Tem um jabazinho aí dos nossos patrocinadores aí, ó. Mandar um abraço aí pro Cacau. Muito importante. Mandar um abraço pro Cacau, conselheiro tutelar aí, que é um dos investidores aí. Gente, eu vou começar já com uma coisa boa aí. O estúdio da Jane Cabeleireiro tá com uma promoção para quem tá ouvindo o podcast. As 20 primeiras mulheres que quiserem fazer algum tratamento lá, um corte, escova, química, cílios, limpeza de pele, quiser ficar qualquer bonita para ir no procedimento. culto lá, domingão, acompanhado do marido, a unha vai ter 20% de desconto. Tem que chamar a Jane no telefone, no WhatsApp. Tá com... E Só vale até amanhã, meio-dia. E falar que viu por aqui. Viu por aqui, tem que falar que viu no podcast. O áudio ficou bom, gente? Vê se já igualou aí. O pessoal tá falando que tá com bastante atraso ainda. Aí é com a equipe técnica. A equipe técnica, pelo amor de Deus. Cadê vocês? O pessoal tá comentando. Manda aí o primeiro assunto pra gente conversar. Bora. Vamos começando. Galera, hoje nós queremos falar sobre a igreja. Como talvez nem todo mundo saiba, mas nós somos 3 membros sob a direção do nosso pastor Júlio, da Igreja Mensageiros da Palavra, que fica no São João, Estrada da Cachoeira, número 570. Nossa igreja está completando agora quantos anos, pastorzão? Vai fazer 12 anos. 12 anos de ministério, 12 anos sobre o direcionamento de Cristo, 12 anos pregando a palavra, sendo uma igreja que representa o corpo de Cristo na terra. Eita glória, aleluia, Jesus. É foda. Não, nós fomos uma igreja, os primeiros anos, meio atrapalhadinha, né? Mas pastor, sempre teve um pegando coração gancho, bom. fala aí do começo da igreja pro Aí pessoal. você quer me colocar em mais lençóis, né? Não, porque o senhor é Já tem transparente gente e o falando pessoal que tá gosta normal. disso. O pessoal gosta dessa transparência. Miguel, tá falando que o meu microfone Nós, não tá legal. eu posso usar um texto bíblico, né? Pra falar sobre isso? Fale. Quando eu era pode menino, andava como menino, né? Vestia como menino. Paulo está dizendo, eu me comportava como menino, mas eu cresci. A nossa igreja ela está passando por um período de amadurecimento. Quando ela nasceu, por mais que eu nasci no berço de uma igreja muito Tradicional, histórica, né? Pastorzão, muito protocolo na palavra, a gente passou por essa mudança durante um tempo, porque eu nasci na igreja na vibe de muito movimento, né? E o movimento atrai pessoas. E eu achei que era partindo daí que a gente ia conseguir encher a igreja. Até encheu, mas eu entendi que isso não sustentava as pessoas. Aí a igreja passou de uma transformação. fruto do amadurecimento. né? De 6 anos para cá, passar por um... Bem legal entrar nesse tópico, porque um dos assuntos que nós íamos falar é justamente o que difere a boa igreja da má igreja. Como instituição, né? Ou como corpo de Cristo. Eu acho que como corpo de Cristo não existe membro podre, né? Mas como instituição existe ou existe nos dois Sim, lados? sim. Aí existe a igreja, na realidade, que está em amadurecimento, mas ela não é uma igreja ruim. Ela é uma igreja talvez até inocente nas suas ações que está fazendo, que precisa se amadurecer. Quando a gente é criança, a gente não é ruim. A gente vai A gente crescendo, peca muitas vezes por falta de um conhecimento. Agora- Nós falamos isso no começo. Agora a igreja que não é boa, se ela não é boa, o oposto é uma igreja ruim.
Se ela é uma igreja ruim, é sinal que ela já foi montada como uma instituição com uma certa maldade. Às vezes ela vem já calculada com padrão, né, pastor? Como é que é a técnica? Pessoal, 2 minutos, nós vamos fazer uma troca de computador. E aí... Galera, vai ter que trocar o computador aqui. Um minutinho vai ter que trocar, porque não tá conseguindo. O áudio não tá. Todo mundo tá falando que tá normal. Voltou normal. Gente, voltou aí. Dá um ok, senão nós continuamos a trocar o computador. Ao vivo é assim mesmo, gente. Se qualquer coisa a gente vai começar a cantar É ao aqui. vivo, viu, gente? O legal é que é ao vivo. Gente, outra coisa. Vamos trocar? O podcast, ele é aberto. A ideia é que vocês participem. À medida que nós formos abordando os assuntos aqui, nós estamos... Alguém nós colocou estamos- agora, tá normal. A sogra Tá do ok Júlio- aí. A sua sogra colocou assim, tem uma cabeça aí. Não, acho que é o Cabeção Daniel, né? Cabeção. Ele falou, tem uma cabeça aí, eu pensei que era aqui, passando. Cadê o pendrive aí com a máscara? Já tá. Não veio. Foi o Ericão passou, pô. Pareceu a cabeça. É, tá a cabeça deve ser isso. Clica aqui. Essa sogra tem uma cabeça passando aí. Ó, o pessoal tá falando, agora tá ótimo, agora tá legal. Eles estão ouvindo. Isso aqui já tá transmitindo. Ah, já? E nós estamos numa bagunça aqui, mano. E se eu falo mal dos ouvintes aí? Como é que fica? Voltamos, galera. Ficou bom aí? Galera, estamos voltando. Tá... Ainda bem que eu não falei mal do Daniel ao vivo, né, mano? cantando. Ei, Daniel. Ele está O pessoal liga- sozinho. O pessoal tá ligando o som aqui, nós tá falando mal do povo. Jesus me O Daniel já fez encontrou. umas 10 reclamações aqui. Ó, todo Falou mundo que só tá. o celular da Thaís tá bom. Todo mundo tá, agora sim tá ótimo, Aí, tá ok. ficou bom. Aí, ó, a Duna falou tá show agora. Ei, Dani, cadê você? Aparece aí pra falar que tá bom. Matheus. Aí, tá ok, vamos continuar. Galera, então, voltando aqui o tópico que nós estávamos, nós íamos entrar agora no assunto do que difere a igreja boa da igreja má. Não como instituição, como organismo, você diz, né? Eu acho Como corpo, né? como tudo, né, Douglas? É que Porque se nós formos pensar dentro dessa análise, só para... Se a gente for falar como um corpo inserido no contexto cristão e como organismo é o quê? Qual é a diferença? O organismo vivo seria nada que está Não em uma placa, parede, né? né? Nada que está em placa em parede. Seria a igreja, por porque- exemplo, a igreja brasileira. Isso é Organismo vivo. isso é organismo. é o organismo. Porque quando fala que é um organismo, não fala de uma placa. Quando fala de uma placa, fala de da- uma instituição. Isso. Foi algo que tem na burocracia, tem que ter seu CNPJ. Ela funciona. Ela, como organismo, ela é perfeita. Ponto. Porque ela é de Cristo. Se ela tiver alicerçada na palavra. Ela é perfeita. É, Porque ela é a igreja de Cristo. Mesmo as seitas? Porque quem tá. Não, aí eles quem não são quem é o igreja. organismo tá na então a palavra. gente tem que diferenciar o que é igreja. Igreja e é o os que é remanescentes seita. Não, fiéis mas da aí palavra. deixa eu colocar Sim, conclua. a ideia. Quando eu falo de organismo de Cristo, ela tá na palavra. Ponto. Entendi. Não existe um organismo fora da palavra. Se está fora da palavra, Ela não é organismo. não é organismo. Entendeu? É essa a ideia. Então, Membro fora. a igreja de Cristo, a pessoa tem muitos comentários hoje que falam assim: a igreja não é mais a mesma. Então, talvez ele pode estar falando de uma instituição. Mas quando a gente certeza. fala de uma igreja de Cristo, ela é a mesma. Ela nunca mudou. Ela é a igreja primitiva, ela vem crescendo. Aquela Talvez- igreja que começou lá em Jerusalém. Ela é Os remanescentes até hoje. Sim, é o organismo. Eles guardam, cuidam, zelam daquela palavra. Agora- Agora, sabe que eu sempre tive uma dúvida? Só a igreja que começou lá em Jerusalém, que nós falamos hoje, que é a igreja primitiva, é a igreja católica? Então, uma vez o cunhado do pastor pregou lá e ele falou que a maneira certa de se expressar seria a igreja do primeiro século, na verdade, porque tinham várias, né? Tinha em Jerusalém, depois Antioquia. E essa igreja do primeiro século, segundo século, terceiro século, ela era uma igreja só. E ela tinha esse nome de católica porque a tradução da palavra significa universal. Então era uma igreja para todos, onde o pobre poderia fazer parte, a mulher ia ter lugar. Porque muita gente fala que o cristianismo é todo machista e cheio de Faz acepção de contravenções. pessoas? Não, era uma igreja que acolhia os escravos, os negros, gente de toda parte, era uma igreja do povo. Tanto que foi o povo que fez a igreja, lógico, com Jesus na frente, com Deus na frente, mas foi o povo que foi levando o evangelho para frente. Então a igreja era uma só. Aí só na reforma protestante, que a igreja já levada de corrupção em corrupção, e aí tem aquela quebra na reforma, que aí vira protestante de um lado e católico do outro. Entendeu? Então, hoje nós podemos falar que o protestantismo da época é a igreja evangélica de hoje. Isso.
Entendi. E Somos existem protestantes. igrejas que se denominam protestantes. Então todo evangélico é um É protestante. um protestante. A gente protestou contra Um regime implantado. regime que existia, de corrupção, onde a igreja da época... Os Contra a protestantes- idolatria. A gente pode fazer depois um episódio só sobre isso, né? Sobre reforma. Top, mano. Porque ele é bem... Se a gente for falar disso, vai desviar do tema aqui. Vai. Agora, Foi bom para dar uma contextualizada para a gente entender. Agora, entendendo o que é uma igreja é. ruim, uma igreja boa, eu tenho que partir da instituição. Existe a igreja que está em fase de amadurecimento, que é o que nós estávamos falando no começo. Nós passamos por essa fase de amadurecimento. Sim. Nós não somos uma igreja madura, estamos partindo ou trabalhando para Uma igreja em desenvolvimento. uma igreja de desenvolvimento. Mas E fomos existe, uma igreja muito pastorzão, menina. E existe um ponto de chegada onde a gente chega e fala: hoje nós somos uma igreja madura. Ou, na verdade, esse desenvolvimento da igreja ele é constante e paulatino. Devagarinho, Sempre. um pouquinho, sempre. Eu acredito nisso. Indeterminado, infinito. Eu acredito- Nós nunca, na verdade, nós sempre estamos indo ao encontro do alvo, mas nós nunca alcançamos na terra. Na Terra, nós exatamente. somos- Meu Deus. Nós somos seres mutáveis. Quase eu falo em línguas aqui. Nós somos seres mutáveis, a Bíblia fala. O único que é imutável é Deus. Então não tem uma perfeição. Nós vamos sempre estar mudando, procurando a perfeição. E isso só parte de uma igreja bíblica, que coloca Cristo, uma igreja Porque cristocêntrica. quando a igreja é bíblica, né, pastor? Ela vai olhar para dentro de si e vai ver que sempre vai ter imperfeições nela. Então ela vai estar sempre buscando melhorar. Mas Uma vai olhar igreja pra- bíblica E, ensina Douglas, você a olhar para si, não olhar para o outro. Vai olhar para dentro de si ou vai olhar para Cristo? Exatamente. Quando a gente Cristo é o olha, nosso Porque modelo, se né? você olhar para Cristo, você não precisa nem olhar para você. você sabe que você está longe. E por isso que você está buscando o alvo. Por isso que Paulo fala, né? Prossigo para o alvo. Eita glória. Por isso que o salmista diz, né? Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Porque Agora- às vezes o caminho mau eu não consigo enxergar dentro de mim. E Cristo Meu consegue. Deus, eu posso estar tentando fazer o certo, fazer o bem, mas pelo O caminho apóstolo errado. Paulo Da fala, forma errada, faço meu o que não Deus. quero, mas o que quero Às não vezes está faço. fazendo a coisa certa da forma Da errada. forma errada. A intenção é de acertar, mas fazendo coisa errada. Você vê na igreja brasileira de hoje, vocês dois aí, vocês veem igrejas que têm essa boa vontade de acertar, mas está no caminho errado? Não precisa citar nome nem nada, mas você Eu não sei, percebe eu não consigo discernir se está querendo fazer a coisa certa. por onde vocês Tá pregam, tá fazendo, mano. por onde vocês pregam. Não sei se tem. Rapaz, você fala assim, por onde vocês pregam. Quem não me conhece aqui vai achar que eu sou quem? Aí, Você é um pregador Carmelo, do- Hernandes, Dias pastorzão, né? Pastorzão. Não, eu acredito que quando fala de igreja ruim e igreja boa, não existe fase de amadurecimento. Toda a igreja que está em fase de amadurecimento, que quer acertar, buscando a verdade, ela pode estar passando por um período errôneo, mas ela não é uma igreja errada. Agora, quando eu falo de uma igreja ruim, ela já é montada para fins. Qual os fins dela? Os princípios Os são. princípios dela. Ela monta como se fosse uma empresa. Uma igreja que é tratada como empresa. Você pode ver que dá muito certo. Um líder, um gestor que sabe trabalhar, ele montar uma igreja com o propósito dele ficar rico ou com o propósito dele de ter um crescimento, de ser abusivo. Se ele for bom, ele vai conseguir. Mas Mas pastor, aí não é igreja boa, é uma igreja com princípios. pastorzão, mas nós conseguimos, sem citar nome, para não ser talvez antiético, não causar. Mas nós, analisando igrejas, Vamos colocar a pergunta diferente. Vamos instituições, colocar nós adiante. conseguimos apontar que existem igrejas Então, que não estão. Numa visão bíblica. Vamos trabalhar isso, vamos trabalhar com Então, uma pergunta nós- diferente. Como reconhecer uma igreja ruim? E é aí que eu ia Bom, chegar, entendeu? Então, Eu primeiro, reconhecer. os primeiros isso tópicos, que eu pela ia sua chegar. teologia Pela sua teologia, naquilo que ela Sua acredita. crença, seu Na sua credo? crença, e pelos frutos também, conseguindo medir, ou os frutos... É porque talvez os frutos que a gente vê são visíveis, né? Não a transformação interna. A gente Não, vê uma ficou legal. transformação externa. os frutos que muitas vezes que a gente está vendo são só aqueles que podem ser Tem que vistos depender a da olho nu, proposta né? que você quer ver. Tem muita porque- coisa que acontece por trás. tem muita gente oferecendo aí que a pessoa está bem de vida, está com a família bem. Porque a internet hoje, como é que eu conheço um fruto? Na internet eu vejo uma mentira, eu vejo a pessoa colocar que está bem com a família, que tem dinheiro. Sendo que esse não é o fruto do espírito. O fruto do espírito é quanto ela sabe se controlar, o quanto ela tem um equilíbrio. Isso eu só conheço andando com a pessoa. Então lá fora ela pode mostrar que tem uma vida boa, perfeita, mas eu quero conhecer andando, como que de sal com a No pessoa. Instagram todo mundo é feliz, né, pastorzão? Não, e todo mundo tem dinheiro, todo mundo tá. Então, que fruto? Depende do que eu espero. Agora, uma igreja verdadeira e boa é a que produz fruto. Qual fruto? É o que nós estávamos falando antes. Ela vai mudar a si. Não quer mudar os outros. Ela não quer mostrar pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Não é pelo que ela possui,
mas o que ela é. O resultado vai estar na vida dos membros, da liderança, da comunidade, Sim. conforme ela for se tornando relevante. Como ela é na família, qual o comportamento dela, se as pessoas querem estar com ela, não querem estar com ela. Isso o senhor está falando Tudo do isso, indivíduo que frequenta essa igreja. Ele vai ter na vida dele evidências de que aquela igreja tem influenciado a vida dele, Sim, que a palavra de é Deus uma tem sido igreja- pregada ali, né? Uma igreja bíblica. Como Então, gente, reconhecer uma igreja má. É uma igreja que não está Então, na gente, Bíblia. você vai reconhecer uma igreja bíblica, você que está aí nos ouvindo, muitas vezes por você mesmo. Você vai se autoanalisar e vai falar, eu estou melhorando? Tô Ou eu- mudando? Ou eu sou o O mesmo? que tá gerando em mim, né? O que está gerando em mim vai... E não é igreja, muitas vezes é. Porque quando você Tem os analisar dois a lados, igreja, né? é mais Tem difícil. os dois lados. Na verdade, através da palavra que é pregada nesses ambientes, você já sabe. Tem um outro lado. Às vezes eu posso ser um pilantra, estou numa igreja bíblica e eu não mudo porque eu sou Não, um mas pilantra, aí, né? mas aí de 100 é 1, porque a palavra muda. Agora, o problema é quando eu tô ganhando. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai concordar. O problema é quando eu estou ganhando dinheiro e acho que Cristo está comigo, por causa do dinheiro que eu estou tendo. E eu não sou transformado, eu não consigo perdoar, eu não eu continuo sendo ignorante, eu não tenho uma conduta como um filho, eu não tenho uma conduta como esposo, eu não tenho uma conduta de quem anda com Cristo. Eu estou mostrando que Cristo está em mim nas coisas que eu possuo. Só que tem muito pilantra que tem muita coisa que não conhece Cristo. As pessoas trocaram o valor do sucesso. Então, o sucesso não é mais ter uma família abençoada. Muitas vezes as pessoas olham, eu digo pessoas nós, quando vamos olhando para uma igreja maior, então a gente mede o sucesso dela com base no resultado, Não, e o Pelo problema tamanho da igreja. tamanho da igreja. E o problema não pode ser Tem muita igreja inchada. forte. E o problema aqui, trazendo para o pessoal, não é quando as pessoas olham para mim e vê Deus em mim. Quando eu olho para mim e vejo Deus, sendo que eu não tenho Deus. Esse é o perigo, esse é o fruto. Quando eu me acho capaz, eu sou aquele fariseu que estou dizendo, Senhor, eu te dou graça, porque eu sou dizimista, te dou graça porque estou com saúde, sendo que Deus está procurando uma igreja que nem o publicano, que está Às lá vezes miserável. Reconhecer que cada dia precisa chegar numa mudança. É o que o Às vezes Júlio nós- falou. às vezes Eu nós preciso de uma estamos- mudança diária, paulatina. Agora, pastor, nós precisamos de uma mudança. Eu acho que tem muita gente, eu acredito, e eu sinto isso, pode ser que eu esteja equivocado, mas eu sinto que muitas pessoas vão à igreja, estão na igreja, adoram a Deus, adoram a Jesus, louvam. Tem até nem estou falando da nossa igreja, não é nem isso, eu estou falando da igreja como um todo. E sabe, por que a gente precisa, na verdade, mudar? Por que nós precisamos da transformação? É para que nós tenhamos uma vida de paz aqui? Ou nós devemos almejar, além da nossa paz na terra, algo a mais? Não. Porque eu sinto que muita gente tem os seus objetivos, e pode ser uma análise errônea minha, mas muita gente eu sinto que tem o objetivo travado na terra. Tá, mas aí, deixa eu- Até que um objetivo bom, que é mais ou menos assim, a pessoa está fazendo a coisa certa da forma errada. ela está entendeu? pensando no presente. Só que deixa eu só Isso. voltar um pouquinho atrás. Falar de paz, nós falamos que nós vamos ter aqui. Porque a paz é independente daqui ou no céu. Quem tem Cristo tem a paz que excede todo entendimento. Sim. Agora eu vou tentar separar a pergunta que ele fez. Paz para tribulação. Tem gente que vai ter tranquilidade aqui. Nós não vamos ter tranquilidade aqui. Paz e tranquilidade é totalmente diferente. Nós vamos ter paz na tribulação. A paz na tribulação. Vou passar por luta, vai faltar o feijão, vai faltar o arroz, mas eu vou ter paz. Vai quebrar minha máquina, mas eu vou ter paz. Vou ser mandado embora, mas vou ter paz. Eu vou ficar enfermo, mas vou ter paz. Essa é a paz de Cristo. Não me ausenta das adversidades. Agora, esse evangelho que eu entendi a pergunta que ele disse. Esse evangelho que promete um mar de rosas. Esse evangelho não existe. Esse evangelho No de mundo hoje, tereis. né? O que Jesus fala? No mundo tereis Muito das aflições. aflições. E é até bom alguém procurando os textos que nós estamos falando aqui para colocar no mundo tereis Pessoal, aflições. tem o Rafinha FF. Ele mandou a seguinte pergunta: não estou de acordo com a teologia da minha igreja. Devo sair? É fora. Não, Meu Deus do agora, presta atenção. Para mim te dar um direcionamento para você sair da sua igreja ou não, eu preciso saber qual é a teologia da tua igreja. Não quero que você comente aqui. Mas dentro do contexto que nós estamos falando, que a igreja não é bíblica, é uma igreja que não olha para ovelhas, mas olha para números. Não olha para o membro, mas olha para dinheiro. Você tem que sair dessa igreja, mano. De verdade. Agora, se a tua igreja é bíblica, se a tua igreja não vê você como um número e também não vê você como um dinheiro, não tem por que você sair da sua igreja, porque você encontrou algum problema, alguma dificuldade, alguma coisa que você não concorda. A Bíblia não pode concordar com aquilo. E aí nós também precisamos ter um amadurecimento, e isso é o importante quando eu acredito, quando você tem pastores
bons pastores na igreja, pastores por chamado, que eles também vão te esclarecer se na verdade a sua igreja é que está errada ou se é você. É a palavra de Deus, né? Pode Não, ser pastor, também. a Às palavra vezes de tem a Deus. questão teológica Se também. porque às Que ele vezes tem perguntou pessoa aqui, que está foi sendo... teologia, né? Teologicamente. Porque às vezes ele tem uma teologicamente, visão teológica e a igreja tem outra. Exato, é Não isso que eu ia falar. significa que a De igreja repente não... é você que está equivocado. Não é que a igreja dele não é bíblica, é que você não se enquadra. Você interpretou as escrituras de um outro ponto de vista. Então você tem que buscar uma igreja compatível. Mas se isso não vai influir no que é importante, que é Deus vai voltar, Trindade, ceia, nós tem que batismo, diferenciar. você pode sim ficar na igreja. Inclusive o Vanderlei está na porta ali, nós discutimos direto, né? A gente brinca direto com o Vanderlei, só que o que vai fazer com que eu fique na igreja ou não é o que é a verdade. Não é se eu sou pré, se eu sou pós, coisas que não vai interferir na minha salvação. Se eu sou calvinista, Isso é linha de interpretação. É por isso que eu estou perguntando a teologia, porque às vezes o cara não concorda que o pastor é pré ou é pós, não tem nada a ver. Isso tem por que é linha sair de da igreja interpretação. por isso, Você pode entrar no debate, brincar, tudo, mas é princípios e valores que não podem ser rompidos da Bíblia. Né? Isso é coisa secundária, tem coisas que são primárias. Né? A Nileida Soares, ela falou o seguinte: a conversão é interna. A conversão é interna. Não é possível. Ela é de dentro para fora. É uma metamorfose, né? Metamorfose. É uma transformação de dentro para fora. Antes de eu viver uma metanoia, eu tenho que viver uma metamorfose, né? Que primeiro, para mim, Paulo fala para mim mudar minha mente, ele manda entregar meu corpo. E pastorzão, quais são os indícios? Os indícios. Agora vamos sair da teologia, vamos ser mais simplista. Eu estou chegando na igreja hoje. Nunca fui de igreja. Isso eu tenho certeza que isso acontece todos os dias. Como eu sei? Eu não conheço palavra, por exemplo. Eu entendo que deva ter indícios, alguma coisa que... Pô, isso aí não... Posso falar um forte, como pastor? Pode. Quando a pessoa olha o teu dinheiro. Uma pessoa nem me conhece ainda. Não, mas você vai se sentir pelo culto. Você quer saber assim... Pelo pastor, pela pregação, pela... Você quer saber andamento se do você culto. chegou na igreja hoje e como você identificar? Fui convidado para ir na sua igreja, Douglas. Sou novo, nunca fui de igreja. Vou hoje na Mensageiros. Não conheço Bíblia, não sei de teologia, não sei qual é o sistema que funciona o culto. Quero entrar. Você está falando, tipo, sou um visitante da igreja. Isso, sou um visitante. Estou procurando uma igreja para congregar e não sei, não conheço, não tenho uma profundidade de saber se a igreja tem palavra, se não tem. Mas a igreja dá indícios de que Procura a história dela, né? com as pessoas. Aí você vai, conforme você for indo... História você do vai... pastor, de repente, você saber quem é o pastor da ver se igreja, já quem é teve o líder escândalo com o espiritual nome da dele. igreja. Mano, é o mínimo. Você vai procurar uma igreja, ou você foi visitar... Ver a família do mínimo, pastor, o ver mínimo. quantas vezes ele é casado. É o tudo mínimo, isso. Com quem, né? Com quem? Não, saber Particularmente, um quem é pouco os da história filhos. da igreja. Essa igreja tem boa fama na região, é uma igreja que só pede dinheiro. Mas é que isso é mais Tá difícil da envolvido em pessoa... escândalo. Isso aqui, eu tô falando fora de teologia. Fora de Vou teologia. falar de mim hoje. Eu, sem Fora, ser pastor, eu quero congregar numa igreja. Eu vou olhar primeiro a teologia, no meu caso, Eu porque também, eu olho a conheço. teologia. Eu vou olhar a teologia no meu caso, porque eu conheço. Mas é pra quem já é crente, Então, né? quem não é crente, vai olhar a vida pastoral, vida pastoral, que é vida de família. Só que é difícil Porque a olhar Bíblia isso, fala pastor, sem você ter vários cultos para ir. Não, mas aí é pergunta, você vai... Aí é fácil de Você vai descobrir. historiar a vida do pastor. Perguntando para as complicado, pessoas, você vai né? se envolver no primeiro dia, não vai dar. Então, isso que eu tô falando. Mas no segundo, terceiro dá. Você tem que Porque, ir por algumas exemplo, na igreja, vezes, você chega na igreja, geralmente alguém já te aborda. Vai conversar. Isso. Aí você vai perguntar para a pessoa, se o pastor é casado uma vez só, quantas vezes ele é casado, por que ele separou, por que ele casou de novo, foi antes dele estar na igreja. É porque tudo isso vai influenciar. Vai. De verdade, para mim vai influenciar muito. Para saber quem tá no altar, né? Porque Então, a gente tem que ter conhecer essa o pastor, preocupação. conhecer quem é o líder espiritual da casa. Eu acho que mesmo sem conhecimento, e aí talvez, eu acho que é fácil isso, se mesmo a pessoa não tendo profundidade bíblica. Mas ela vai ter que adquirir. Não, entenda. E se a igreja não oferecer isso para ela, tá errado. Entendo, vou chegar aí. Mesmo que o cidadão não tenha profundidade bíblica, se ele for numa igreja que é pregado antropocentricamente, não é uma igreja. Quando enche muito Se o culto for direcionado ao homem, você vai, você pode, você tá. Se a Eu igreja tenho te testemunhos de familiares Então. que foram na igreja e falou, o culto, ficaram sabendo que eu fui curado de uma enfermidade, o culto foi para mim. Pronto. Total para mim. Acabou. Ela Sabe que falou, o cara é e- empresário, só quer pregar para E empresário. essa pessoa da minha família, não vou citar, mas essa pessoa da minha família falou, o culto foi todo para mim,
ficavam olhando para mim, chorando para mim, e vinham falar comigo, e me levaram lá na frente, eu me senti mal por isso. E eu pensei, se o evangelho fosse pregado na sua essência, não tinha acontecido nada disso, não tinham perdido ela, e ela teria entregado um culto a Deus e escutado uma palavra. Ele não pode Mas ser a igreja antropocêntrico. se usou de um artifício de um problema que ela teve para poder tentar pescar. Então, pastor, líder espiritual da igreja, mensagem antropocêntrica ou cristocêntrica. Deixa eu explicar para o pessoal o que é antropocêntrico. Boa. É quando coloca o homem no centro. Por exemplo, eu costumo brincar na igreja, não vou falar o que eu falo aqui, até porque é mais gente me assistindo. Mas eu costumo brincar, quem quer ficar leve vai fazer outras coisas. A igreja não é lugar de você se sentir leve. A pessoa fala assim, eu vou no domingo na igreja porque eu quero ficar na semana leve. E não é essa a expressão correta. A igreja é lugar de me confrontar, como nós falamos no começo. Ela tem que mudar a minha vida. Eu tenho que sair leve porque não quero praticar mais o pecado. Não sair leve porque Deus me perdoou. Porque aí senão eu vou praticar de novo para que Deus me perdoe. Ou porque meu ego foi inflado, entendeu? né? Eu tenho que ser confrontado em mudança. Eu só vou receber o perdão de Deus porque a Bíblia fala que aquele que se arrepende alcançará. O verbo está no futuro. Eu me arrependo, Primeiro vou eu me produzir o arrependo. fruto do arrependimento. Então eu tenho que sair de lá querendo fazer o quê? Produzir o fruto do arrependimento para mim alcançar a O misericórdia. arrependimento é evidenciado pelo quê? Mudanças. Mudanças, Mudanças visíveis, né? Isso. Galera, aproveita aí, quem estiver gostando, curte e compartilha aí. Coca-Cola tá dando quanto? Eita, chegou uma coquinha gelada. Não tá dando aparecendo quanto? não tá aparecendo Tá não. Aí você já falou, não. agora você já fez o marketing da Coca. Não tava aparecendo não. Então, ó, nós temos direcionamento espiritual, palavra, acolhimento. Você não acha acolhimento? Se você vai numa igreja que você é acolhido, bem acolhido no seu primeiro dia, faz toda a diferença. E a Cici comentou agora aqui, a Cici, o pastor tinha Não, citado eu a vou te Cici, falar que vou falar a verdade. referência a Cici nesse... Nós nesse... temos uma acolhedora, hein, cara? Não, na verdade, nós temos uma igreja acolhedora. Mas a Cici... Aí, Cici, moral pra você. Levanta a bola. Ó. Levanta a bola. Ó, Doguinha, todo mundo. Gente, eu vou dar uma pincelada da nossa igreja. O podcast não é. Por mais que nós somos aqui da mesma igreja, o podcast não é voltado na propaganda da nossa igreja. Não. Mas no É evangelho. que hoje o assunto é sobre isso, né? Vai ter dia que nós não vamos nem falar da igreja, mas exato. o primeiro dia nós estamos nos apresentando. Nós somos mensageiros. O nome mensageiro nasceu de uma irmã que teve um sonho, que hoje ela nem está na nossa igreja. Mas eu gostei desse nome porque esse nome é universal. Voltou à igreja primitiva, universal. Mensageiros, todo mundo é. Quem é de outra igreja é um mensageiro. É o mensageiro da palavra. Todos nós somos. E eu tenho uma reunião que a pessoa faz o curso, primeiro passo, né? Ela membrou na igreja, aí a gente vai ter uma reunião. Aí a pessoa fala, eu pergunto 3 perguntas que eu faço de cara. Por que você ficou na igreja? Não, na verdade eu faço uma pergunta com 3 respostas. Qual foi o primeiro motivo que você ficou na igreja? A pessoa responde, a palavra. É uma igreja que prega a palavra. Segundo, a recepção. Aí, terceiro, a Cici mandou uma mensagem que é o Ministério Ágape. Então, né, isso não só a Cici, mas é porque ela leva o nome, porque ela acaba liderando esse grupo, mas tem Então, quer dizer, um trabalho de unidade. uma equipe por trás dela que trabalha. Então, E as pessoas dão esses 3 primeiros pontos de uma igreja. forma também de reconhecer uma igreja relevante, como você citou, Júnior. O primeiro tópico que você citou, que eu não lembro. Direcionamento espiritual, palavra, Vida do pastor, acolhimento. E unidade, né? Acredito que Unidade, se a igreja é importante. unida. E isso eu vejo na nossa igreja, cara. Todo mundo que vai na nossa igreja fala, meu, vocês são parceiros. Isso é uma coisa que você identifica. Primeira, Mário segunda falou. vez você já vê. Vocês são Pastor tão Mário parceiro. foi pregar lá, ele Ninguém falou, quer pastor, passar eu por vejo cima uma de igreja ninguém, sem se ajudam, E você, sem se elogiam. Você identifica isso primeiro e segundo culto. Você não precisa de muito tempo para identificar. Isso é verdade. Por quê? É como as pessoas se relacionam. Como as pessoas se tratam. Ali depois do culto. Ô, irmão, tudo bem? Aquela resenha que a gente fica O pastor lá. César mesmo, ele acolhe as pessoas, gente que muitas vezes ali não tem nada para oferecer, mas ele faz a pessoa se sentir importante. Você também, sabe? Faz a pessoa, eu falo por experiência própria. O Senhor sempre me tratou com uma igualdade, pô. Fora do comum, sempre incentivando, acreditando que você vai melhorar, você vai Douglas, mudar. eu conheço essa Sueli aqui, Sueli Martins. Eu acho que é a minha sogra. Estou na Mensageiros há apenas 2 meses. O que mais me chamou a atenção foi o acolhimento. Aí, Aí. só reforçando, né? Top. Então nós falamos dos pontos negativos, positivos. Como identificar que a igreja... Na verdade, os 2 pontos dá para... Sim, positivo. contraponto. Contraponto. Ponto né? ou contraponto? nós falamos Agora, dos 2. tem algum item, algum tópico específico de uma igreja
que você tem que fugir logo no começo, que você já identifica, sem ser os contrapontos? Posso falar a minha opinião? Eu acho que é a má fama. Eu tenho uma que vai... Posso falar meu ponto? Cada um vai ter um, porque nós não estamos falando de teologia. Eu posso falar de uma camarada prega 45 minutos de oferta e meia hora de palavra. Se o cara parar 45 minutos para falar de oferta, usar a palavra de Deus, Só para falar da só para falar de dinheiro, para levantar dinheiro no final, eu discordo. Eu, particularmente. Eu acredito que a má fama também, porque a fama a gente sabe que corre. Uma coisa que me E o assusta... nome chega primeiro. A má fama, o nome chega antes do Sabe título. uma coisa que me assusta? O nome chega antes do título. Chega, é forte. Sabe uma coisa que me assusta? Eu não teria coragem, até porque isso para mim já é reflexo do evangelho que está sendo pregado lá. E não é não vou citar nome nem nada, é uma crítica minha, algo meu. Quando você chega na igreja e tem a foto dos pastores numa placa enorme na frente. Não, isso me incomoda. Porque quem é o foco? Parece que o artista é quem é o líder da igreja, Quem é né? o foco? É o artista. Meu Deus. Quem é o foco? Não, mas aí nós temos que tomar cuidado, porque o cartaz é importante. Não, mas não estou falando um cartaz de divulgação, de. Entendi. Não, Entendi. estou falando placa de igreja. Placa de igreja com a pessoa na Não, foto. quando, por exemplo, eu tenho várias igrejas e em todas as minhas igrejas tem que ter a minha foto para mostrar que eu sou o pastor daquela igreja. Isso, exato. Porque aí o foco é quem? É perigoso. Né? Isso é antropocêntrico ou é cristocêntrico? Tá mostrando que aquele homem, a pessoa tá indo pro No lado dele, mínimo, né? no mínimo o ego tá. Tá mostrando que ou ele é egocêntrico ou a igreja vê ele de uma forma a mais do que ele é e ele recebeu aquilo. Mas não vamos criar polêmica hoje no primeiro dia, mas é algo meu, entendeu? Cada um deu a sua opinião. Só que come aí, você fala Só que agora, gente, isso que eu falei, isso que o Douglas falou, isso que o Antônio falou, o Júnior falou, não é uma teologia. E também, não assim, é só algo pra que a deixar- Bíblia está falando. Visão nossa, Mas um pessoal. ponto muito É o que eu importante entendo, assim, é não o que eu entendo. não reflete o posicionamento da igreja. Até É porque o tem meu muita gente que está posicionamento. lá nessas igrejas que vai ser exatamente, salvo. não é uma O que crítica. importa lá dentro É algo meu, entendeu? Algo meu. O que importa lá dentro é o conteúdo que está sendo Criar pregado. polêmica. Colocado assim, Cici no próximo bloco. Não, vamos chamar a Cici. Vamos chamar a Vai Cici no participar. próximo. Semana que vem. É bom até falar como ela aborda as pessoas. É legal que legal. não, é Até legal. para quem está vindo de outra igreja aprender. E não só a Cici, mas nós víamos comentando já estava na programação de nós trazermos Um obreiro. os membros da igreja para cá para O participar pastor conosco. Marcos. Não, o- todos. O Não, acolhimento, pastor Marcos. meu, não tem nem o que Era falar. para estar aqui, pastor Marcos. Não, imagina o pastor Marcelo aqui Marcelo, falando meu Deus. aquele português bonito. Meu Deus, cadê o pastor Marcelo? Ô, Não, eu não Douglas? vi ele aqui não. Vi Mostra pra ele Só um a pouquinho Bruna, do a Bruna tá programa. aí. a Bruna Hoje, tá- hoje tá é uma abertura, né? É. Nós vamos ter um direcionamento. Hoje é perguntar a igreja má, a igreja ruim. Nós estamos falando do ponto de vista. Agora, teologicamente, a igreja tem que estar firmada na palavra. Ó, então nós já falamos de 2 tópicos, pastorzão. Como acreditamos que a igreja deve ser, nós diferenciamos a igreja boa da igreja má. E como identificar se a igreja é uma boa igreja ou não. Um outro tópico que está aqui na nossa programação é para onde a igreja está caminhando. Forte. Nós sabemos qual é o alvo da igreja. Mas quando nós olhamos a igreja num contexto geral, ela está caminhando para o alvo? De forma geral? E instituição, né? Por que vocês não pegaram? Vamos voltar, vamos Estamos voltar. esperando você pegar. Pegue. Vamos voltar. Nós estamos falando da igreja, nesse caso, instituição. Eu ia levantar isso, porque os remanescentes sabem para onde está indo. A igreja, corpo de O Cristo, organismo. noiva, sabe para onde está indo. O Agora, organismo. para onde está indo Agora, quando fala igreja, pra onde tá indo o povo instituição, cristão, no geral, para onde está indo? Aí é virou moda? Sim, também. Ser crente? Hoje tá bonito? O povo está em evidência, né? Eu até estava falando com o Douglas hoje, eu falei, né? Nós estávamos ouvindo. Eu tenho uma coisa para falar aqui que é muito sério. Eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor, eu vou falar o nome dele, do René Kivitz lá, e ele estava falando que a igreja tem que se apartar. Não vamos entrar no assunto de política hoje, nós vamos falar sobre isso, mas influencia nesse momento, nesse contexto, que a igreja tem que se afastar totalmente da política. Foi. E aí eu e o Douglas começamos a falar sobre isso. Por que isso gera um certo descontentamento em muita gente? É que hoje a igreja tem
e ela tem relevância com o assunto, hoje a igreja está assumindo um papel de protagonismo no Brasil. E para muita gente isso não é interessante. Até porque se a igreja se afasta da política, eu não estou falando de político, não estou falando de candidato. Partido, né? Partidário. Não estou né? falando disso, estou falando de política. Posicionamento, né? Posicionamento. A igreja é uma a política. importância da igreja ter o posicionamento político, seja o candidato que for, seja em quem for. E exercer esse posicionamento por princípios embasados na Bíblia. Ponto. Agora, por que as pessoas não gostam? E talvez isso está relacionado com essa questão. Hoje é moda. Porque o cristão está em evidência. A igreja está em evidência. Foi o que a gente falou. Exato. A gente falou naquela hora, conversando, que o Júnior ainda falou assim, se a igreja não se posiciona, a igreja acaba ficando refém de quem se posiciona errado. Porque se a gente nunca fala, vai ter uma hora que quem vai estar falando vai ser pessoas que pensam contra nós. Contra o que acreditamos, contra o que a gente prega, contra o que a gente vive. Isso é perigoso. Você até falou das minorias, lembra? Você Exato. falou, toda minoria vira uma minoria porque não tem voz. Exato. A partir do momento que tem voz, E talvez, não, muitas vezes assim, ela não vira uma minoria porque ela não se expressa. Na verdade, ela continua sendo uma minoria porque Se ela abstém. não... Exatamente, é isso. Posso falar agora? pode falar. Vai pra cima. Tô que nem... Posso falar? É Não, bom- eu vou falar tudo É bom agora. que dá tempo de eu comer enquanto você fala. Fala que nós comemos. Não, eu vou falar tudo agora. Ó, para onde a igreja caminha? Vou te dar uma resposta. Não vou falar e você vai tirar a resposta disso. Uma vez me perguntaram assim: por que os crentes morreram na pandemia? É muito questionado isso, né? Meu microfone para trás. Por que muito crente morreu na pandemia ou porque morre? A igreja, e de verdade, ela prepara, a igreja é organismo, ela tem que preparar o ser humano para uma transformação. O primeiro milagre de Jesus, água, vinho. Significa transformação. Jesus veio para transformar. Transformar por quê? Ter uma vida justa, reta e íntegra, para que a gente possa ir morar com Cristo, aonde não haverá mais choro, né? Nós estamos aqui por um propósito de levar as pessoas à salvação. A salvação de Cristo. Através de Cristo, pelo sangue de Cristo. Se a igreja ela tem medo da morte, ou ela não está preparada para a morte, esta igreja não está sendo preparada para morar no céu. A igreja, e a pergunta foi tão assim, né, que eu até parei. A pessoa estava querendo dizer o seguinte: por que Deus não está protegendo as pessoas que... Colocando Deus contra a parede, a pessoa que... Né? Porque Tá é questionando, né? Não. Uma pergunta que todo mundo faz: por que morre o ruim fica vivo e o bom morre? Essa é a ideia. Aí a minha ideia e a minha resposta é essa: a igreja tem que preparar-nos para ir para o céu. E preparar para ir para o céu é preparar para o dia da sua morte. Então, Isso que eu estava falando. a igreja das tem pessoas que às tá- vezes focam aqui e na verdade... Mas por que foca aqui? Porque a igreja tá enraizada instituição aqui. está pregando. Hoje em dia, se prega como ganhar casa, se prega como conquistar marido, Como se ser prega próspero. como ser próspero. Então se preguem como viver bem na terra. A paz que o Júlio perguntou lá no começo. Jesus morreu para que que a não gente tem tenha uma nada casa. a ver com isso. Eu também não estou fazendo apologia a ter uma vida miserável, pobre, sem dinheiro. Não estou fazendo, você pode ter. Mas esse não é o mérito da cruz. O mérito da cruz não é me dar dinheiro. O mérito da cruz é me salvar, me tornando uma pessoa melhor quando eu olho para Cristo. No grego, quando ele fala vem, segue-me, ele está falando o quê? Doguinhas, pisa Aonde eu piso, né? aonde eu piso. Isso faz o Na que eu conversão faço. de Mateus. Anda por onde eu passo. E Jesus está dizendo, eu sou o modelo. Paulo diz, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo uma mudança, uma transformação. Se alguém bater de um lado do outro, uma transformação. O menor será o maior será o menor. Eu vejo diferente da terra. O último será o primeiro. Enquanto aqui na terra todo mundo tem que ficar por cima, Jesus nos ensina a ficar por baixo. Enquanto todo mundo quer ganhar, Jesus fala, aquele que ganhar, perde. Mas aquele que perder, ganha. Então, olhando para o reino de Deus, a igreja de hoje, ela ensina as pessoas a ficarem na terra.
E a igreja tem que ensinar a ir para o céu. Não estou falando que você tem que morrer, mas tem que estar preparado. Como Não, Paulo mas tem disse, que morrer. Para ir pro céu tem que morrer. viver Tem é jeito, Cristo, Morrer é lucro. morrer é lucro. Eu vivo, se eu estiver vivo para Cristo, e se eu morrer, é lucro. Eu vou estar com Eu Cristo. queria citar aqui Mateus 8:20. Para o senhor ver o que, agora que, eu o vou comer, vocês que, que o comeram senhor agora. acha, o que, que o Júnior acha desse versículo. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está falando disso, pastor, nesse contexto ou não? Ele está falando também disso? Pô, vocês estão preocupados com tanta coisa, mas eu que sou eu que me despido da minha glória, não vim aqui preocupado em juntar riqueza e tesouro, eu vim aqui para apresentar o reino do meu pai, é para onde vocês vão. Essa é mais ou menos a ideia? O senhor entende também? Eu sei que o senhor está mastigando. Eu tô sem tempo. Eu tenho um propósito também. Tô com um propósito. Pede pro pessoal compartilhar a live aí, pessoal. Galera, compartilha aí. O pessoal da Compartilha a direção tá live. pegando nosso pé aqui. Pelo amor de Deus, Compartilha entre os isso aí. amigos aí no WhatsApp, pelo amor de Deus. O que acontece, galera? Só pra... Quando vocês compartilham, curte, comenta, o YouTube entende que é um assunto relevante. E aí mostra isso para mais pessoas que têm esse interesse, entendeu? Que busca um tema. Vamos pra cima. Galera, vocês viram que aqui é uma teologia de peso. Ó. Cadê? Qual câmera que tá me filmando? Aquela lá? Ó, meu Deus do céu, olha aqui, ó. Não, eu tô magrinho. Eu tô fitness. Eu tô fit. Quero ficar igual o Pisaia, perdeu 20 quilos já. Boa. Então vamos lá. Papel de Cristo. Ele falou: não andeis ansiosos com o dia de amanhã, né? Com o que comer, com o que vestir e com o que beber. Comer, vestir E beber. beber. Tá falando de carro, de casa? Tá, não. Ele tá falando de comer, beber e vestir. Hã? Não andei ansioso com... Quer dizer, buscar em com primeiro o básico. reino. Ó, buscar primeiro o reino. Buscar... Que reino? O céu. Desça sobre nós o seu reino. Buscar o reino de Cristo. O que é o reino de Cristo? Eu posso fazer o reino de Cristo para a terra? Pode. Pode. Sendo paz. melhor. Sendo melhor. A expressão de de Jesus para as pessoas. tendo paz com Deus. E paz, o que significa a palavra shalom? A paz. É. Paz de Cristo, né? É uma paz. A complenitude dela, ó, palavra bonita, tá certo? Não, a você complenitude tá dela embaçado, pastor. significa paz com Deus, paz com os homens e paz comigo mesmo. Pronto, Eu felicidade. trouxe o reino de Deus. Felicidade. Paz com Deus, paz com os homens, paz comigo mesmo. Essa é a ideia do reino. E aí eu estou preparado para ir para o céu. Então a igreja, olhando pelo contexto institucional, a igreja não caminha para o lugar certo. Ela está ensinando as pessoas a ter as coisas na terra. Vamos lá. Eu vou falar tudo, eu falei, né? As pessoas colocam princípios de como ter uma vida bem-sucedida. Não. Isso não é para pregar na igreja. Isso é para você fazer um trabalho Uma palestra, um curso. uma palestra, um curso. A igreja tem que pregar princípios de como ir para o céu. É o alvo. nesse É o sentido. alvo. É o alvo. Sabe uma mensagem que pouca gente tem pregado? A igreja não tem pregado sobre o inferno, cara. Tem gente que não sabe, se você explicar, não sabe. pastor. Santificação. É, tipo, que se eu pecar, que se eu não mudar de vida, eu vou pro inferno. E as Agora- pessoas falam, isso é duro, só fica batendo, cara. Agora, isso não identifica uma igreja ruim. Sim, Voltando ao começo. É uma igreja que precisa amadurecer. Amadurecer. Porque eu já preguei muito mensagem. 3 pontos para como ser bem sucedido. Eu já preguei. E o povo dá a glória. Não, Porque todo mundo quer eu ser queria estar na bem-sucedido. igreja quando o senhor voava de helicóptero. Não fala essas coisas. Não. Fala aí, pastor, é a ousadia da idade. Não, agora mais um tópico. Esse é importante. Eu acho que esse é um dos mais polêmicos que nós abordamos. Qual o papel da igreja na sociedade, biblicamente e sociologicamente? Aí é top. É fundo, E aí hein? você entende, hein? Pra quem não sabe, o Junião era espírita e ele é um cara que fazia muitas obras sociais. Já veio da escola. Sociologicamente está ligado à sociologia. Sociedade. A igreja tem um papel? Ela deve ter um papel? A Bíblia nos diz que a igreja tem que cuidar das viúvas e dos órfãos. No seu contexto, mulher naquela época não trabalhava. Não tinha recurso, não tinha ajuda do governo. O governo hoje assumiu. Acho que em 88, na Constituição, se eu não me engano, em 88. Se eu não. Estou ficando como, hein? Você tá com. Se eu não me Até engano, na data. Constituição,
de 1988, o governo assumiu a obrigação para as pessoas mais carentes. Assumindo essa auxílio família, ajuda família, Bolsa Família. Agora, isso que o governo assumiu em 88 sempre foi responsabilidade da igreja. Ou para a as pessoas igreja, carentes. ou na verdade a igreja sempre teve um papel de relevância nesse quesito. Só que Né? perdeu. Porque ela, na verdade, ela não ficou Não, ela não. responsável. A igreja parou. Igreja que eu digo instituição, não é igreja de Cristo. Será? Parou de fazer isso. Não faz muito ainda. Né? Ah, eu acho que deu uma diminuída também. Não, eu acho que faz muito ainda. Eu acho Divididamente faz muito ainda. Não, sei, mas eu digo, se você, pastor, olhar contexto história, desde a igreja primitiva, teve até a época da quebra, Deixa eu só. a igreja já não cuidava mais dos órfãos da viúva. Não. Pelo contrário, cobrava indulgência do povo. Sabe o que Não. eu lembrei? Hoje mudou. rapidinho, A indulgência mudou, Doguinha, só virou para dar um outras corte coisas. aqui uma vez. Eu vim aqui com o César, nós entramos numa discussão com o Pisaia que fé sem obras é morta. E aí a Cici postou aqui, ó, igreja sem obra social, uma igreja morta. Eu lembrei. A fé tem que ter obra ou não? Isso é um tema polêmico. Deixa eu explicar agora. Podcast. Porque Paulo fala uma coisa e Thiago fala outra. Sem né? brincadeira, nesse dia o Vanderlei pingava, filho, de Que, ó, suor. Daí o Paulo Vanderlei é vai inteligente. Porque Paulo Vanderlei vai é falar que. Vanderlei é meu mestre. Paulo vai falar que é pela fé. Assim, deixa eu. Thiago vai falar que a fé é sem obras. Então O Vanderlei já me parece desconverteu umas 3 vezes do que eu era convertido. Ó, é assim, a Vanderlei é igreja, a igreja trabalha com muita obra. Não estou dizendo que não faz. Sem entendeu? gritar. Talvez não faça na medida que ela foi chamada para fazer. Mas, por exemplo, na pandemia, se não fosse a igreja, muita gente Não, tinha passado com certeza. necessidade. Não, pastor, eu concordo. Mas aí, eu acho que nesse ponto, nós estamos falando de algo muito específico. Porque, na verdade, durante a pandemia, é claro que salvo as exceções, a sociedade, Em si. a humanidade em si, como um todo, ela deu uma amolecida e estendeu um pouco mais a mão do que estaria acostumado. Sim, É claro que também as acho. igrejas, por já terem um papel de muita relevância nesse se destaca. isso, acabou se destacando muito. Agora, eu digo assim, vamos falar de situações normais, não estamos em pandemia. E talvez, eu sei que hoje existem muitas instituições que já exercem esse papel, por exemplo, na Cracolândia, que hoje em São Paulo é um dos temas que nós temos mais precariedade. Tanto pública, por parte do governo, quanto social da sociedade como um todo. Uma mobilização social mesmo, não uma mobilização cristã, uma mobilização social. Mas a igreja, eu acho uma crítica que a igreja tem poder para fazer muito mais do que ela faz. Eu digo a igreja como O que todo eu quis mundo dizer pro falando. pastor, o que eu quis dizer pro pastor, não que a igreja não faz, mas que eu acho que a igreja se perdeu em alguns momentos da história. Foi isso que eu quis dizer. Hoje em dia a igreja ela tem consciência do seu papel. Muita igreja pequena quando faz. a gente fala muito- faz, nós falamos do presente. Né? Então. Eu acho que A a igreja igreja. perdeu durante um período, Perdeu durante hoje um retomou, e a gente tem que tomar cuidado com esse trabalho social, porque hoje o governo assumiu essa responsabilidade das pessoas olharem para a igreja como se a igreja fosse uma distribuidora de cesta básica. É o perigo da igreja. Quando eu olho para a igreja, como a igreja tá tendo recardação, ela tem O obrigação. que a igreja pode me proporcionar? Eu olhar para a igreja, eu tenho que olhar para a igreja como um organismo. Ela vai me ensinar, ela vai me auxiliar no período que eu estou passando uma necessidade. Porque a igreja não vai cuidar da carne. Então, mas em ela toda- cuida da alma. Em toda a história, Agora, a igreja primitiva, A igreja ela sempre nasce, ajudou. Ela nasce. a igreja sempre ajudou, certo? Sim, mas Mas aí- até o próprio Jesus, o que Mas ele fazia para a multidão? Dava pão e peixe. É, Sim. Mas ele fazia. Aí então, Mas ele ficava bravo. Mas Porque ele assim- falava assim: eu sei que vocês estão aqui por causa do pão e do peixe. Agora sim. É o perigo Mas então, ó, de ficar a igreja em Douglas, em Douglas, Tá entendendo o que eu tô falando? É. É isso que eu tô Não, falando. eu entendi. Ele Eu não tô tava, mas falando, ele eu não tô falando advertia. que a igreja não tem obrigação. Por exemplo, eu vou falar da nossa igreja. Não, falar da igreja esse é o cerne da questão. Ela ajuda porque ela reflete Cristo ou ela ajuda por obrigação? E ela tem Ela- realmente essa obrigação ou não? Ela reflete porque ela vê Cristo na necessidade da pessoa. Quando eu te vi nu, não me desse de Cristo vestir. falou, é. Cristo. Agora, quando uma igreja, não sei se eu posso falar isso, Não, faz tudo, faz. ela coloca lá, eu vou dar
100 cesta básica, 200 cesta básica, para as pessoas assistir o culto, ela deixou de ser uma igreja. Ela ela está tá pagando oferecendo às Tá pessoas... prestando serviço. Porque uma igreja que faz, ela não grita as 4 paredes que está fazendo. Ela presta o serviço. Primeiro, eu auxilio os de dentro. Segundo, eu auxilio os de fora. Sem exigir que eles participem das nossas reuniões, como forçando Cristo neles. Você só vai receber uma cesta Não, ou vai isso- receber isso- um não, auxílio isso para é estar na isso, igreja. nós somos Agora, contra. tem muita igreja Aí fazendo você tá barulho... aí você tá querendo gerar engajamento, na verdade, Isso né? é chantagem, quase uma chantagem. Então, é isso que eu estou falando. Não, é uma chantagem. Como do as quê? pessoas estão olhando para a igreja. Agora, quando eu assisto a minha igreja, eu tenho 100 membros, eu tenho que assistir como a igreja aconteceu em Atos 6. Não foi isso que aconteceu em Atos 6? Eu tenho que assistir. Qual a reclamação? A igreja cresceu e nem todo mundo estava sendo assistido. As viúvas que eram de judeus, que eram prosélitos ou de gentios. Tá falando ali da pessoa que não é crente? Não, Tá falando de quem? era pessoas que elas estavam se achando meio que. A igreja excluídas. conseguiu ajudar todo mundo da Judéia? Os apóstolos se reuniram e falaram: vamos levantar diácono. Mas pra a igreja assistir essas conseguiu pessoas. auxiliar até mesmo quem não era da fé? Sim, auxiliava todo mundo. Auxiliar todo mundo, mas a prioridade era para quem? Para quem Gente, é eu da vou- religião. Eu vou Até porque eu começar tava esses sendo pedaços que eu tô de Jerusalém, regime. Quem era de Jerusalém, Samaria, Jerusalém e Judéia. Essa é a ideia. Eu não, aqui como pastor, a igreja não tem que ser focada no trabalho social. Ela tem que ter o trabalho social. Porque é uma igreja que tem Cristo, reflete Cristo. Se eu tenho Cristo, não tem como Se eu passar tenho por Cristo, eu alguém. ajudo independente se é. Se eu tenho Cristo, não tem como eu não ter empatia. Só que hoje é mais fácil eu dar uma cesta do que pregar a verdade. E Meu pastor Deus, São Paulo, eu sério? vou falar um negócio aqui agora. E é correto um membro querer exigir que a igreja... Assista pode ele. falar isso? Assista ele. fala que eu respondo. Não sei, não. Deixa eu ver quem tá online aqui. Não. Será... É justo um membro querer obrigar a igreja a transformar a oferta, o dízimo dele em assistência social? Aí tá misturando as coisas, né, pastor? Trazendo para a instituição. É porque tem muita gente que dá assim, não, eu não Dou dou dízimo, uma mas eu oferta, compro mas a cesta. eu dou uma cesta. Então, é reflexo de duas coisas. O que ele está sendo ensinado e a desconfiança que ele tem na liderança dele. Eita. Se ele não confia na liderança dele, ele sai da igreja e pode transformar Não o dízimo e a devia ter oferta falado dele isso, não. em trabalho social. Não devia ter falado isso, não. Se isso está agradando o coração dele, agora, se ele confia na liderança, no pastor dele, não tem motivo para ele fazer isso. A Nicélia falou uma coisa muito legal aqui, ó. A igreja precisa fazer assistência e não assistencialismo. Ela é formada em... Não, a Nicélia, Missionária você me enche Sério, de você orgulho. é um fenômeno cultural. Ó, o Rafinha aqui, esse menino gosta de falar, hein? Ó, já ouviu falar em Máfia dos Mendigos? É o livro do pastor Iago Martins. O que é, Doug, isso aí? Pastor Iago Martins. Eu acho que eu já ouvi... Pastor Iago Martins. Sei nem quem é. É o youtuber, a gente acompanha. Ele é reformado e tal. E ele ficou 1 ano, Júnior. Ele pegava o carro dele depois dos cultos. Ah, já ouvi falar já. E ele ia, ficava no meio dos mendigos. Ele e ganhava ele... dinheiro, Doug? Não, então ele ficou pra conhecer. Por que, que eles não querem 1 sair? ano? 1 ano dormindo lá. Por que, que eles não querem Na conhecer? Cracolândia ou em outro Não, ele é lugar? no Ceará, em Fortaleza. E ele descobriu que pessoas chegavam às vezes de Não Honda é o Civic. mendigo lá, não, né? Não, não, isso não. Você acredita que ele falou que chegavam mendigos de Honda Civic, estacionavam o carro, colocavam o cobertor e ficavam lá pedindo esmola. Então ele foi querer saber por que essa máfia, por que tem muita gente que não sai dali. E ele descobriu que tem gente que realmente precisa de Jesus, mas tem gente que está tirando proveito de quem ajuda. Então. Aí esse é o problema, né? O vício da droga também, tem outro lado. Bebida. Normalmente, o mendigo... Eu trabalho com morador de rua, né? Não é mendigo que fala, né? Nem pode falar isso aí. Morador de rua. É pessoas com... Estado de vulnerabilidade. Estado de vulnerabilidade. Perdão, viu, gente? O meu ministério nasceu nisso, na realidade. Eu trabalhando, né? O bispo Jacques me colocou a liderança do Ministério Social. Ó, pastorzão, Aí eu trabalhei e nós trabalhávamos com isso e eu descobri que a maioria deles tem onde ir. Ó, tem duas coisas aqui, ó. O Ericon perguntou aqui. Esse Ericon é tribulado. É pecado ser testemunha de Jeová? Ô, meu Deus do céu, não tem nada a ver com o assunto. Nossos irmãos DJ vai gostar não do que eu tô Tá falando. tirando, hein? Ó, agora, Cristiano Darius, Cris. A parábola do samaritano reflete um tipo de abordagem sociológica.
visto que o sacerdote que descia de Jerusalém só cumpria a escala, mas não entendia a sua missão social? Ele está perguntando. Pronto. A boca cheia. Missão social. Aí o Cristo chegou aonde nós queremos abordar. Não era uma cesta básica. Era levantar aquela pessoa, ter empatia por ela, levantar aquela pessoa, sarar suas feridas, e não sara ferida com cesta. Não sara ferida no dinheiro. Sara ferida dando óleo e vinho. Olha o texto, óleo e vinho. Palavra, óleo, Espírito Santo, palavra. A Bíblia trata o alvo com unção, capacitação e vinho novo, Jesus. Está lá no Velho Testamento. Palavra nova, novo tempo, ânimo. Odre velho, algo novo. Não Você carrega tem uma vida. Isso é o trabalho social da igreja. Nossa, E como? colocar para alguém cuidar, bancar aquela pessoa até que ela se cure. Quando ela se curar, ela vai curar a Não pessoa. significa que às vezes a pessoa que tem condição de se bancar também não precisa ser tratada do mesmo jeito. Na parábola lá tá pegando o exemplo de alguém que não tem condições sociais, mas aqui trazendo para nossa realidade, Não tá falando, uma pessoa não precisa de trabalha, dinheiro, é autossustentável, mas às vezes precisa ser assistida. Você precisa ser cuidada, mandar aquela mensagem, No visitar. caso da igreja do primeiro século, para a gente entender, é que as viúvas ela eram desprovidas financeiramente. de recursos, né? Elas não poderiam trabalhar. Isso porque é o elas eram contexto. excluídas pela sociedade. Isso é o contexto. Dentro do contexto histórico, né? Aí a igreja compartilhava o pão. Lá comia todo mundo igual. Você vê que tem casos de mulheres que trabalhavam, mas era com a família, com os maridos. As mulheres que trabalhavam independente eram de outros lugares, né? Por exemplo, Lídia. Lídia era já Rapaz, do, mas os do feministas. Oriente, Mas era agora. da Ásia. As feministas falam que as mulheres começaram a trabalhar aí. Agora, pô. Sempre trabalhou, foi. Sempre teve. Oh, meu E Deus. na cultura oriental, que elas falam Não que vamos são falar mais... disso, não. Pelo amor de Deus. Hoje não. Gente, então vamos acabar, né? Acabou É. não. Já é quase meia-noite. E biblicamente? Quantas Biblicamente. pessoas tem? Acabou. 5 tópicos. E Tem biblicamente, 49 qual é o papel? pessoas ainda. Eita, mas vamos parar, porque vai tirar gostinho de quero mais. Tá legal, gente? Tá dando pra entender aí? Se tiver Semana legal, que vem a vai gente- ter alguém aqui só pra abrir a Bíblia no que eu tô citando, que eu sou muito ruim de falar onde tá. A pessoa já vai abrir aqui, né? A mano? Nicélia tá afiada. Não, a Nicélia tá embaçada. Nicélia, tá Nicélia zero. falou, hoje nosso papel é cuidar do espiritual e emancipar a pessoa. Hã? Você resumiu. Não dá um Comentário peixe, aqui, né? ó, Não Júnior. dá um peixe? Comentário aqui, ó. Júnior polêmico. Agora, presta atenção. Se a igreja tem condições de fazer um trabalho social mais amplo, sem esperar conversão, se ela tem condições de fazer, ela vai ajudar o Estado. Você é uma igreja rica, pastor? Pode fazer, mano. Né? Qual era o... Aquela do mundo, a do mundo. qual Pensa era o aquela quinto- ali. qual era Ela o faz quinto- muito, né? Qual era o quinto tópico mesmo? Qual era o quinto tópico mesmo? Esse é A pergunta, como que era mesmo? Qual é a pergunta? Qual o papel da igreja na sociedade, biblicamente e, sociologicamente? É que a gente falou muito sociologicamente Isso, e e biblicamente. biblicamente. Quais os ensinamentos que Cristo deixou para nós O que, acerca desse assunto? o que é mais entendeu? essencial? Porque o senhor já meio que já deu a letra. É cuidar das feridas e não deixar de dar assistência social. Mas A Nicélia falou aqui, cuidar das emancipar a feridas. pessoa, né? Não É dar curar. o peixe, é dar a vara pro cara pescar, pro camarada poder pescar também. Um provérbio popular. Provérbio Cacau, popular. eu tô lendo, Cacau. Quem cura, cura. Quem fere, fere. Quando você cura alguém, ele cura outra pessoa. Que não dá tempo de Tem acompanhar igreja tudo. ferindo e não curando. E por Entendeu? quê? E essas igrejas que ferem e não cura? São igrejas ruins. Igrejas ruins, então não são igrejas imaturas. A igreja que fere é ruim. A igreja imatura, ela Pode acontecer em um caso ou outro. um caso ou outro. A igreja que arranca o couro e não a lã, ela fere. Meu Deus. Quem arranca o couro não produz mais lã, olhando para a ovelha. Quando você arranca o Olha couro, para não a produz ovelha como mais lã. matéria-prima de trabalho. Quando você arranca a lã, porque a ovelha é para arrancar lã. E ela, quanto mais lã você arranca, mais ela O senhor produz. falando Quando isso você aí, arranca o couro, você feriu ela. Ela nunca mais vai produzir lã. O senhor falando isso aí, eu lembrei do dia que a gente foi num culto de determinada igreja, neopentecostal, e quando falou de oferta, falou para levar a oferta, meu... Você não é pentecostal, né? Levantou aquele monte de gente, olhando Você tudo levantou, pra, Douglas? olhando Você tudo, levantou? Não, eu tô te fazendo uma Não, pergunta. não Você levantei. levantou? Olhando tudo pra baixo, assim, parecia um monte de zumbi. Na hora, assim, veio no meu coração. Meu Deus, mano. Alienados. O que estão fazendo com o povo de Deus? Mas, assim, todo mundo... Ninguém... Abriu uma Bíblia no culto, pô. Mas na hora da oferta foi todo mundo ferrenhamente ali, ó.
Eu quero receber, eu quero de volta. Meu Deus do céu. Eu não vou nem falar que igreja que era. Você decide. Ó, o Rafael quer fazer uma... Você já viu um vídeo de um pastor que ele começa a gritar assim na igreja? Dinheiro, vem até mim, dinheiro, vem até mim. Aí a pessoa vai lá e coloca dinheiro no bolso do pastor. É mesmo? Igreja, né? Não vi, Acho que eu vou fazer isso na igreja do Se essa moda pega. O que acha disso na igreja? Eu saio fora. da Aí igreja. é aquela... Nós falamos agora há pouco, é amar a igreja, né? Amar igreja, a igreja amar, né? O cara tá pregando o amor ao Tem dinheiro. teologia, não tem nada. Tá Agora, pregando- quando a pessoa se achega à igreja, vou falar de membro agora, como membro, se achega à igreja exigindo um trabalho social e não conhecendo a igreja, essa pessoa já vai com má intenção. Ela não está pedindo ajuda, ela está exigindo ajuda, usando a Bíblia para falar que a igreja tem a obrigação de fazer aquilo. Aí ela não entendeu o que é a igreja. Beleza. Pessoal, ó, nós estamos indo agora para o último tópico. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí que eu já vou olhar, enquanto a gente fala do último. Ó, pastorzão, como nós acreditamos que deve ser uma igreja, a igreja local? Como nós acreditamos que ela deve ser? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta bem Bem ampla. né? Vamos tentar... Resumir. Como instituição, uma igreja de exemplo que paga aluguel, como instituição. Cumpridora dos seus deveres. Compre Seus e paga. deveres, compra e paga, não tem escândalo. Eu acho que, de acordo com o que a Presídio. gente falou, atentar da questão social, Sim, uma igreja que trabalha né? Uma igreja Você não pode focar no trabalho social, mas a igreja tem que ter tem que ter um social. trabalho... Ela tem que, na verdade, não é o trabalho social, ela tem que ter assistência. Sensibilidade, Ela né? tem que ter assistência. Não Essa para te dar uma sensibilidade. cesta, mas para te abraçar, Sensibilidade. para te dar uma mensagem, que às vezes nem todo Até mundo porque nem, o problema dele nem é dinheiro. alimento que a pessoa precisa. A Precisa gente de um- usa porque o pessoal usa A muito pessoa está passando por trabalho uma... social com A dinheiro. pessoa está passando... Principalmente quando nós falamos de sociologia, às vezes a pessoa está com um problema com o filho, está com um problema... Com o esposo. comportamental, tem gente doente em casa, porque não é Poxa só vida, casamento, alimento, mano. né? Não é só A igreja dinheiro. tem que ter um trabalho de psicólogo. Isso tá inserido um trabalho Muitos social. divórcios, né? O número de divórcios A dentro maioria da das igrejas igreja. hoje não é igreja ruim. Hein, pastor? Mas não é igreja que trabalha com casais, não fala de família. O não número tem de esse- divórcio dentro é o mesmo tanto fora. É provado já Não, porque por hoje- pesquisa. Por isso que eu perguntei a primeira vez. Quem está numa igreja, pergunta se o pastor quantas ele casou, mano. Se o pastor casou 2, 3 vezes, uma vez a gente. Eu não. Eu não entendo Pode nenhuma, falar, né? pode falar, eu não é. entendo nenhuma. Mas tem aí. Em casos Seus extremos, pós, né? seus pontos. Tem cara que separou, né? Aconteceu do Pastorzão, agora, ó, Mas o eu já discordo, cara. o Casou dois tá no Rafinha- altar, mano. Já Rafinha mandou uma outra pergunta aqui, bem condizente com essa questão. Na minha análise, tem tudo a ver com a questão social. O pastor faz bastante acompanhamento pastoral? Isso é papel de uma questão social ou é ministerial? É ministerial e social. O pastor, ele tem que ter equipe. Até porque o pastor não consegue pastorear todo mundo. Por exemplo, hoje, nossa igreja, nós cuidamos de 250 pessoas. Eu já não consigo ter acesso a 250 pessoas. Eu tenho um contato, celular, mas já não consigo ter acesso. Por isso que ele forma líderes como Moisés formou. Porque naquela época, o Moisés era juiz, então ele julgava a causa. causas do povo. E ajudava o povo. Hoje o pastor não é juiz, mas ele ajuda na causa. Vai pedir um conselho, vai acompanhar casamento, é o que nós estamos falando. Aí é um trabalho de casamento, é um trabalho de pai com filhos, é um trabalho polêmico dos dias de hoje, de homossexualismo. É todo esse trabalho, a igreja tem que ter um trabalho social. Porque isso aí não dá, tem coisas que não dá para você ficar pregando no altar. Mas tem coisas que você pode trabalhar biblicamente. Ter palestras, ter cursos, ter pessoas acompanhando. E isso é um trabalho social. Sarando feridas. Pessoas que vêm machucadas de outra igreja, pessoas que se convertem e já são machucadas do evangelho, mas nunca conheceram o evangelho, são machucadas por aquilo que elas viram na televisão. Pessoas que a mãe sofreu muito em determinadas denominações, que aí o pastor arrancou tudo, largou. Então a pessoa vem ferida já. Ela nem conhece o evangelho, mas ela já vem ferida porque ela viu alguém se machucar dentro da igreja. E a igreja tem que ensinar isso. Agora, tem gente que se fere não com a igreja. É uma pessoa ferida e foi para a igreja ferida, não abriu espaço para que Deus curasse ela. E ela sai ferida falando que a igreja não lhe auxiliou. Tem esse outro lado também. Porque ela olhou para a igreja como se fosse uma igreja que ia auxiliar nesse ponto, do ponto de vista dela. E a igreja não está, pro meu ponto de vista, ela tem que ser Bíblia
Bíblia. Eu vou te ajudar naquilo que a Bíblia... Porque se a palavra de Deus ela não fizer, não tem homem no mundo que faça. Aquilo que a Bíblia dá referência, né? A gente vai na causa daquilo que a Bíblia instrui. Eu poderia... A parábola do bom samaritano, o bom samaritano, ali representa o bom, né? Ele poderia pegar aquele camarada e dar para alguém. Eu vou te dar o dinheiro, você cuida dele. Mas não, o texto fala que ele cuidou das feridas para depois colocar na hospedaria. Então, a gente chega à conclusão, podemos tirar uma conclusão, que na verdade o trabalho social não é só o que você dá, mas o que você faz, né? É o que você faz. É forte. Porque às vezes você não tem condições de doar algo para alguém. Você acha que uma mas cesta você básica, tem condição de se doar por alguém. Você acha que uma cesta básica muda a vida da pessoa por quanto tempo? Por um mês, 30 dias, 20 dias. Se for minha casa, que eu tenho 4 filhos, Uma semana. 15 dias. Ô, louco, é o quê? É que o Paulinho... É o quê? Não, e você tem os agregadinhos, né? Mas a palavra de Deus Ó o muda a Heitor, pessoa por quantos dias? Eternamente. pra Se sempre. ela Ó receber o essa Heitor, palavra... ó, o Heitor falou aqui, ó. Verdade, cheguei na igreja num momento muito difícil. Tive uma experiência incrível com Deus. Essa igreja me ajudou muito. Glória a Deus, né? Não, é assim, cara. Mas como... ninguém deu uma cesta pra ele. Ele não foi lá pedir cesta básica. Nem Tudo que ele tá precisando. precisava, talvez era uma mensagem. Você tá bem? Como que tá? Um abraço. Heitorzão, glória a Deus pela sua vida, mano. Você é bênção pra nós. Você é top. Você é o cara. E a ideia da igreja não é enganar ninguém. E você só vai ser enganado, ouvinte, se você quiser. Se você começar a ler Bíblia, conhecer Bíblia, se entregar para Cristo, ninguém vai te enganar. Pelo contrário, você não vai ser apenas um ouvinte. Você vai ser um praticante. E amanhã você vai estar ensinando pessoas. E isso está relacionado também ao que você está buscando, né? Se você estiver buscando... Bem material. Eu vi uma história outro dia, pastorzão, que é assim, ó. A abelha come mel. Isso eu tava louco pra falar isso. A abelha come mel. A mosca não come mel. A mosca come melda. Melda. E a abelha, tudo. Não adianta a abelha ficar falando pra mosca que o mel é mais gostoso. Tem gente que gosta de comer melda. Vagabundo, você tem que vir pra igreja, tá ok? Eu vou falar de novo aí, ó. Gente, Deus abençoe. Galera, acabou. Esses eram os tópicos. Nós combinamos aqui, vamos fazer o seguinte. Nós estamos montando a página do Instagram do podcast. Durante os próximos dias, nós vamos fazer uma enquete com 3 assuntos que nós podemos abordar na próxima semana. E aí, eu vou pedir que vocês vão lá, nós vamos mandar os links, curta a página e vote no item que vocês preferirem. Nós vamos abordar o assunto. E nós vamos colocar aqui também nome de pessoas que vocês querem convidar para participar. Isso. Aí vocês vão escolher e nós vamos atrás da pessoa. Se a pessoa não quiser vir, aí. Outra coisa, galera, você que puder. Se puder tirar um print, uma foto sua do lado da TV, marca a gente, posta lá que você estava assistindo a gente e marca o Instagram da gente lá. Dá essa moral pra nós aí, amém? Gente, só mais uma coisa, não se esqueçam. A Jane tá com uma promoção lá no salão. Patrocina aqui. 20% de desconto quem fechar qualquer serviço com ela e dizer que foi do contexto, hein? Mas é amanhã até que horas? Amanhã até meio-dia. Então corre pra lá. Não, vamos fazer assim. Amanhã até às 18 horas. Meu Deus, já estendeu. Não, eu mando lá. Eu sou sócio. Tá fácil. 20% de desconto. Por isso tá patrocinando. Ele é sócio, né? Por isso. Você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo, quer ser patrocinador, né? Quiser nos abençoar nessa Quem é obra, os empresários da igreja, os microempresários, os empreendedores. Quiser. A gente não vai falar de oferta aqui. Não é mas esse se você de quiser patrocinar e ajudar. Não, de repente não tem um dinheiro, mas quer mandar um negocinho pra nós comer aqui durante... Vocês perceberam Não, vamos ficar como? Aqui é teologia de peso. As tapioca. Eu acho que esse podcast é teologia de peso. Tinha que mudar o nome. Olha o tamanho dos meninos. De verdade, literalmente, nós somos a teologia de peso. Galera, é isso. Chegamos ao considerações fim. finais. Quer fazer, Douglas? Fala aí. Edom, né? Ô, do céu. Como que a gente não... Patrocinado. Galera, só lembrando,
Eu tô tentando aqui fechar com a diretoria do Edom, o Edom patrocina nós. Não se esqueçam, dia 2 de novembro, Edom, as inscrições já Escutou, Maílson? As inscrições Escutou, já né, estão com a diretoria. abertas. As inscrições já estão abertas. Faça a sua inscrição. E os brindes? Então você falou Vai disso aí ter, agora? Não, vai ter garrafinha. Ah, o Edom tem que montar uma diretoria que vai virar uma escola. Não, já falei. Já tem Lembra professor, o nome né? que eu falei? Vamos falar. Vamos Já fazer tem isso. professor, já? Ó, vai ter garrafinha, caneta, Sacolinha. caderninho, sacolinha, café de hotel, Almoço, café da tarde. Homem do céu. Fora os professores. E os professores? A gente Quem já, vai- a gente já pode Pastorzão, quem é revelar. os caras que tá vindo aí? Pode revelar uns dois já? Revela aí, pastor. César Cavalcante. Meu Deus, direto da Musical FM. Não, o César Cavalcante eu não conheço. Quero conhecer e quero trazer ele aqui, porque ele tem um podcast estourado. Meu né, Deus do céu, ele é referência. Procura a página da igreja lá, Mensageiros, no Instagram, Eu sou um no mensageiro. Face, eu sou Mensageiros. Quem não é da igreja, quiser participar do Edom, quiser conhecer, entra lá, tem os avisos, procura um dos obreiros, né, pastorzão? Eles fazem lá a matrícula. Dia 2 de novembro é um evento o dia todo. O ano passado foi o Hernandes, Adson Dias Belo, Lopes, Adson Belo. Elias Soares. Pastor Adson Elias Belo- Soares, Pastor Belo vai Apóstolo estar esse Gilson ano de Henriques. O pastor Adson Belo vai estar, né? E da ele, eu igreja vou te aí falar, na- hoje, na nossa região, é a igreja mais relevante, né? Em crescimento. Ele teve um Não, mas avanço aí de tenho um ano certeza pra cá, que eles Douglas. Da pandemia pra cá, Tenho certeza ele que teve um avanço aí ele de- inspira muita gente, né? Ele teve um avanço exponencial e muito estruturado. É uma Tem grande uma escola, referência. tem uma escola. Pra mim, não sei pra vocês, não é uma grande Gente, referência da região. Tem uma para quem não escola top. conhece também, outro projeto muito legal que a igreja tem lá. Eu vou falar, ela vai ficar se sentindo aqui, pastorzão. Pode falar. As mulheres lá na igreja. É forte. Não, as mulheres na igreja é forte. Os Pastora Paula. Não, vamos falar dos homens, não. Pelo amor de Deus, vou passar vergonha aqui. Pastora Paula, pastora Gilene, pastora Lu Requena, Nicélia. Quem mais? Cici. Não, as mulheres. O projeto de mulheres na igreja é Todas top. as mulheres. Né? Os homens Era é só fraco, os liderada homens é por Os homens estão elas. devagar. O Os homens não Flávio tem nada. tava aí comentando que queria Os pizza. homens tem- Ô, os Flávio, homens- você tem que Os vir homens só fazer se trabalho reúnem com se a fizer um gente. churrasco lá. É. Né? Mas não vai. Cadê não vai você fazer. nos cursos, Flavão? Galera, é isso aí. Vamos encerrando por aqui. Nós já estamos a quase 1h20, 1h30 agora. Para nós, eu gostei muito, estou muito feliz. Saiu melhor do que eu imaginava, de verdade. Muito bacana mesmo. Esperamos vocês semana que vem de novo, toda terça-feira. Nós podemos fazer um ajuste no horário um pouquinho, se vocês acharem que está muito tarde. Apesar que nem dá, né, pastorzão? Sai Nem daqui dá já por causa do 10 curso, né? É, Não o tem pessoal como. pode. Quem não assistir ao vivo pode assistir gravado em qualquer dia da semana. A ideia Não, nós vamos fazer aqui, o pessoal, o Emerson Siqueira. Quem é esse cara? Separa o dia aí para as mulheres irem aí. Claro, Não, claro. vamos trazer. Com Nós vamos certeza. Na verdade, Emerson, nós vamos trazer muita gente da igreja aqui. Claro. Muita gente da nossa igreja tem tanta relevância quanto qualquer um de nós que estamos aqui. E Na tem verdade, tanto conhecimento Na quanto verdade, nós. somos os menores. Né? Exato. O Cris mesmo aí que fez essa Não, o pergunta. Cris não, será que o Cris vem, mano? Cris é meu mestre. Não acho que o Cris vem. Eu acho que É, aqui ele vem. monstro, Que aqui ele não aparece. Daí, se ele quiser, fica no cantinho ali, ó. Se ele tiver Só vergonha de escuta a voz aparecer, dele, vai parecer o Sombra. só vai aparecer. Durante esse E ele chega com aquela Bíblia, aquela capa top lá. Durante já esse assusta o podcast, o nome nós dele. podemos pegar um livro bíblico e fazer uma imersão uma vez aí, mais pra frente, né? Fala, podemos discutir em torno de alguma carta, de alguma epístola. É interessante, pô. Não, acho que assunto não vai faltar. Não vai faltar. Vamos explorar os assuntos e aí depois a gente entra num... Não se esquecendo de trazer sempre o contexto. 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 Ó, o Ericon Se tá tiver uma mandando a fofoca, paz pro tem que grupo ter de o louvor, contexto. que é bênção. Da fofoca. Esse Ericon dois é lados. político demais, O que ele né? falou? É, manda a paz pro grupo de louvor, que é bênção. É político, né? Tá Então, chegando agora, tá querendo média. Não, ministério, mas é verdade. Ministério abre Ô, embaçado. Ericon, você Mano, já esse faltou no ministério de segundo domingo, louvor, hein, só Ericon? falta uma coisa, pastorzão. Você que não é. Eu. Não, e o Ericon faltou no segundo culto aí, Ericon. Você tá de brincadeira, hein, Ericon? Mano, vamos acabar? Vamos se despedir? Não, já acabou, né? É. Tchau, gente. Vamos ficando por aqui, viu? Deus abençoe a Um todos. abraço, Deus abençoe a todos. Que tenham um término de semana abençoado. Quarta-feira, amanhã, culto da tarde, na Mensageiros da Palavra. Os caras falaram que não ia fazer propaganda aqui. Não, mas é só o primeiro, né? Quinta-feira, Quinta-feira começa 12 mulheres as 12 mulheres extraordinariamente extraordinariamente comuns. comuns.
comuns. Do livro Vai ser forte. Do John MacArthur. John Só deixa eu MacArthur. pregar um, pastorzão. Uma mulherzinha lá. Vai. Eita glória! Gente, é a Bíblia, viu? Aqui ele tem um livro que ele escreve sobre 2 mulheres, nós vamos partir dessas 2 mulheres pra pregar. Ó, de Deus aqui, ó, de Deus. E Júnior, vou patrocinar as tapiocas. Aí, pronto. Flávio. Pronto, pode mandar. Não. Ele falou, Douglas, onda maluca. Douglas, onda maluca. Flavão, cavalo doido. Foi um Tchau, prazer, gente. foi Um prazer abraço. estar Fica com Deus. Foi um prazer estar com cada um de vocês.